Então ficou muito famoso o Einstein pela questão das bombas atômicas, né? Convém muito salientar isso aqui, porque o Einstein desenvolveu as reações nucleares, ele descobriu as reações nucleares. E culpar o Einstein por essa descoberta é a mesma coisa que culpar o Newton por cair aviões por causa que ele descobriu a gravidade. Não tem sentido nenhum, não teria sentido nenhum culpar Newton pela queda dos aviões por causa da gravidade. Né? Então a mesma coisa culpar o Einstein pelas bombas nucleares. Inclusive ele escreve uma carta a Roosevelt querendo que a bomba fosse construída, mas ele não participa do projeto Manhattan, que é o projeto o qual foi feito testes com essa bomba. Até tem um filme que esses dias eu estava olhando, que é o Matemático. O Matemático conta um pouquinho da história desse projeto Manhattan. Bem interessante também esse filme. E aí outros pegam e constroem a bomba, né? E com uma finalidade não boa. Então Einstein se arrepende por ter escrito essa carta a Roosevelt para construir a bomba, porque ele tinha medo que os nazistas fizessem antes, né? Que Hitler fizesse a bomba antes. E ele lamenta muito e se entristece muito quando ele descobre que as bombas caem em Hiroshima e Nagasaki. Outras bombas caíram, né? Não foi só em Hiroshima e Nagasaki, mas em Hiroshima e Nagasaki ficou marcado porque foi ali que deu um passo importante para a guerra se encerrar após muitas mortes, né? Então, a gravidade, na análise de Newton e Einstein, tem uma diferença muito grande ali, né? As forças gravitacionais para Newton, elas são substituídas pela curvatura do espaço-tempo na teoria da relatividade geral do Einstein. Então, a luz, ao passar perto do Sol, ela é deflexionada, ela sofre um desvio, né, por causa dessa estrela. Por quê? Por causa, segundo Einstein, que é explicado só na teoria do Einstein, por causa da curvatura do tempo e do espaço, que isso só foi provado, né, aqui no Brasil, em Sobral, foi observado esse efeito a partir do eclipse, né, do eclipse solar, que é quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol. Aí nós temos o eclipse solar, e a partir daí que foram descobertos, então, comprovados, melhor dizendo, a teoria na prática, pela experiência da teoria da relatividade geral, mais uma dentro da teoria da relatividade geral, e aí, pelo desvio, pela deflexão, que a gente chama, da luz ao passar perto de uma estrela. Isso acontece com o Sol, que é a que a gente está mais perto de nós, né? Embora em escalas astronômicas. Mas então, esse raio de luz, ele acontece, isso foi observado também na África, né? Também uma outra observação sobre essas equações. E o Einstein, ele tem uma importante situação que ele colocou uma constante cosmológica na equação, e ele errou nessa equação, nessa constante, porque nessa constante ele determinava que o espaço era estático. E o espaço, após 1929, com o Hubble, com o telescópio Hubble, se descobre que o espaço está se expandindo, né? Mas mesmo ele errando, ele acertou, porque essa constante ela existia. Ela só tinha os ajustes que eram para ser feitos, né? E ele acertou na equação, porque para o Einstein não era concebível um universo expansivo ou contraindo, né? Para o Einstein, o universo tinha que ser estático, né? Tanto é que ele falava que Deus não jogava dados com o universo, porque ele não concordava muito com a teoria do Planck da mecânica quântica. Embora ele não botasse um ponto final nessa discussão, mas ele, ao obter as comprovações na frente dele, ele admitia, né, que errou. Então, esse era o Einstein. Então, que estava muito à frente do seu tempo, né, o Einstein. Então, a partir disso, com o telescópio Hubble, se descobre que as estrelas estão se expandindo, as galáxias estão se expandindo,
mais longe, mais rápido, elas estão, quanto mais longe, mais rápido, estão se afastando. E a partir daí se pode estudar e interpretar o buraco negro como sendo uma curvatura do espaço-tempo, né? Em que grandes estrelas colapsam, se contraem e formam regiões de intensa gravidade, gravidade muito, muito forte, em que a luz ela não consegue sair, né? A luz visível, mas existe uma certa radiação que o Hawking estudou, até se tem o nome de radiação Hawking, porque foi ele que descobriu que o buraco negro emite radiação, não de uma forma visível, mas emite radiação em outras tonalidades, em outras intensidades, né? Então Einstein fica famoso por ganhar o Prêmio Nobel em 1905 pelo efeito fotoelétrico. Curiosamente, ele não ganha pela teoria das teorias da relatividade, né? Mas ele ganha do efeito fotoelétrico. Depois Planck vai trazer a ideia dos quanta, né? A ideia de que a energia só se transfere em pacotes de energia, não existe um terço, não existe um meio que o elétron pode levar energia, ele só leva energia por múltiplos de um pacotinho de energia, né? E explica, né, a teoria do Planck acaba explicando esse efeito fotoelétrico dentro da análise quântica, e que isso acaba explicando um monte de fenômenos que encontrou obstáculo com a teoria do Newton e que com a quântica se consegue ir mais adiante, né? Então esses progressos tecnológicos da ciência, o mundo progrediu muito mais por essas descobertas científicas dentro da ciência do que por os políticos, né? Ele fala no livro, né? É engraçado, porque o conhecimento científico traz vacinas, traz grandes descobertas e avanços para a ciência, mesmo que o cientista não se diga crente em nenhuma religião. O cientista, o ateu, muitas vezes faz muito pela sociedade e fica marcado na história pelas suas descobertas, como penicilina, né? Foi descoberta, e dentre outras descobertas, vacinas e tal, né? E aí o capítulo 2 do livro, ele traz Newton, né, desde 1687, de que o Newton trabalhava com a questão linear do tempo, né, que o tempo seria eterno, que Deus criou dentro do mecanismo, Deus o relojoeiro, né, Deus relojoeiro dentro de um mecanismo do universo que ele controlava, né? Ele controla as leis, estabelece as leis e tudo é submetido às suas leis, nada influencia o tempo e o espaço, né? Diferentemente da teoria do Einstein, de que uma bolinha de chumbo colocada num colchão vai curvar mais o colchão do que uma bolinha de tênis, né? Então, quanto maior a massa, maior a curvatura do espaço-tempo dentro do universo de Einstein, né? Que não era o que Newton propôs, né? Newton propôs que essas forças eram forças gravitacionais que mantinham o universo, né? Os buracos negros, então, dentro da teoria do Einstein, tem, até porque não se discutia dentro da ciência a questão dos buracos negros com Newton, né? Mas dentro da teoria do Einstein muito discutida, né? Como se fosse um cone, né? O cone ele vai afunilando, né? Que é esse horizonte de eventos, e lá no finzinho desse cone tem uma singularidade, né? E é onde não se tem mais informações, porque não se tem como chegar lá, tudo é destroçado até chegar lá, a gravidade é muito intensa, então até mesmo o átomo no seu estado fundamental, o estado mais fundamental do átomo, ele tem energia, então se descobriu pela essa radiação Hawking que tem energia, então é possível que se tenha mais
descobertas, né? E a questão da incerteza de Heisenberg, que está dentro da quântica, né? Onde nós não podemos estabelecer com exatidão velocidade e posição, ou se tem exatidão de velocidade, ou se tem exatidão da posição de uma partícula. Então, essa incerteza, né, é a própria natureza que traz essa incerteza para construir um mundo em que a gente conhece ele. E depois ele já chega na questão da teoria das cordas, né, de que a hipótese de que tudo seria cordas de um violão, aonde que nós teríamos que ter mais dimensões, mas ele chega no final dizendo que não há comprovações dentro dessa questão dos multiversos, teoria das cordas, e até hoje, né, o livro foi escrito alguns anos atrás, e até hoje não tem comprovação científica da questão dos multiversos, né? Tem que achar uma partícula aí especial para ter essas dimensões, para ter mais do que as 4 dimensões comprovadas dentro das teorias da relatividade, mas não dá para fechar nunca esse tema, né? Que é bem interessante.